Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Glória a Deus para sempre. Deus é fiel. Glória a Deus, louvado seja o Senhor para sempre. Sua amada Erivelton de Jesus, aparecer e dividir a tela com a gente para iniciarmos. Em nome de Jesus Cristo. Rapaz, vai, irmão. Pode ser ou meu amado? Eu não tô conseguindo te achar não lá. De jeito nenhum. Sem problema. Sei que mistério é esse. Sem problemas, meu amado. Maravilha. Mas tá vendo, vamos começar a live, meu irmão, com oração? Vamos, faça as honras. Bora aqui, não. Bora pela essa live aqui, então. Senhor, meu Deus, meu Pai, desde já queremos te agradecer, meu Deus, por esse dia que o Senhor nos tem concedido. Deus, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado por o Senhor nos ter conseguido pregar a tua palavra, Senhor. Deus seja conosco, meu Deus, repreende todo o mal, Senhor. Que essa live chegue, Senhor, aos corações, meu Deus, que precisa de uma palavra nessa noite. Seja conosco, meu Deus, me usa no teu louvor, Senhor, usa o teu servo também na tua palavra, Deus, para pregar a tua palavra, Senhor. Seja com ele essa noite. Amém. Hein, irmão Batista? Graças a Deus. Tudo bem com vocês? Aí no Rio de Janeiro? Tudo bem. Primeiro eu quero dizer que é um prazer muito grande estar fazendo essa live com você. Eu aqui do Rio Grande do Norte e você aí do Rio de Janeiro, né? Nós estamos nos comunicando aqui, né? Dividindo a tela através dessa live Facebook.
né? Quanto tempo que a gente não conversava assim, não é? Nós que dividimos muitas coisas aqui quando morávamos juntos na cidade de Touros, né? Onde nós éramos novos Verdade. convertidos, né? E a gente compartilhou muita coisa, a gente viveu muitas Tá coisas boa. boas, né? E que a gente carrega na lembrança, né? Muitas coisas de Deus, né? Que Deus fez em nossas vidas, transformou, mudou o quadro, a situação. Nós que ninguém dava nada, né, por nós, assim, pouca gente, né? Não vou generalizar no ninguém, né? Não vou ser tão radical assim. Muita gente apostava, né? Por assim dizer, na gente, no nosso ministério, né? Mas Sim, Deus é fiel e maravilhoso, né? Em nossas vidas. certeza. Então, vamos à live. Vamos ao que interessa, né? Vamos. O assunto Quando dessa der live... 11, quando der 11, quando der 11h20, aí a gente, 11h25 a gente encerra. Seja bem-vindo, Elias Costa! Meu Deus, Elias Costa está nos assistindo, olha, Elivelto. A foto aí, ó, Elias Costa com sua Rebeca, né, com sua esposa. Seja bem-vindo, irmão Elias Costa. Tu és uma Vai ser bênção, homem de Deus. nossa Né? época, né? Batista, Oi. nossa época aí, né? Nossa época também, né? Ah, isso aí é um companheiraço. Elias, meu amigo, te carrego no coração com esse estilo que você tem tudinho aí, viu? Tu és maravilhoso, jovem. O assunto que nós iremos abordar nessa noite é Cristologia, a doutrina de Cristo. Cristologia, Cristo e logia. Logia é estudo, é doutrina, certo? E Cristo quer dizer ungido, alguém que foi ungido, separado, certo? Então, é o estudo, a doutrina de Cristo esposada nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, certo? Então, a gente vai falar hoje, a primeira parte, por assim dizer, que é sobre a humanidade de Jesus. A humanidade. Eu quero ler alguns textos aqui para servir de base para a nossa live. Primeiro, João 1:1, certo? Antes de Cristo, né? Do Cristo se tornar Jesus, se tornar o Cristo aqui na Terra, certo? Ele era eterno, certo? Ele habitava na atmosfera, por assim dizer, da eternidade, no tempo Kairos. Antes dele vir para o tempo, nosso tempo, o Cronos, né? Daí deriva cronológico, né? Cronograma, tudo está relacionado com a contagem do tempo. Por que nós precisamos dessa contagem de tempo? Porque nós somos limitados. Nós somos limitados. Mas no tempo Kairos, que é onde Cristo vivia antes de vir à Terra, certo? É a eternidade, que não existe calendário, não existe relógio, não existe segundo, milésimo, centésimo, hora, não existe isso, certo? Então, eu quero citar primeiro João 1:1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, primeiro, Cristo é apresentado por João como divino. João vai escrever o seu evangelho, o seu documento histórico para a igreja cristã do primeiro século. E ele vai combater ali muitas heresias que estavam sendo introduzidas no seio da igreja. Muitos acreditavam que Jesus era só homem. Outros acreditavam que Jesus era só Deus. Outros acreditavam que Jesus tinha três personalidades, por assim dizer, certo? Mas João, certo? Para ele que viveu com Jesus, muito tempo com Jesus,
o Jesus físico, por assim dizer, nos 3 anos e 6 meses de ministério, e também viu Jesus glorificado na ilha de Patmos, lá no Apocalipse, né, no livro do Apocalipse. Então ele tinha uma autoridade para falar no assunto e para orientar a igreja, certo? Então o que ele resolveu? Apresentar primeiro Jesus como eterno, divino, pessoa distinta de Deus, mas tendo a mesma natureza de Deus. No grego, a palavra verbo, que foi traduzida como verbo, como palavra para o nosso idioma, certo? É logos. Logos, segundo a filosofia grega, é uma palavra que tem um peso muito grande. Ela tem mais de 90 significados. Dentre esses mais de 90 significados, a palavra logos significa criação, criatividade, tudo que está relacionado à criação e à criatividade, certo? Não só um verbo que cria, mas que também mantém, certo? O que criou. Ou seja, quando João assentou-se na escrivaninha para escrever o evangelho que leva o seu nome, ele sabia, certo, a palavra que ele estava usando para aplicar à pessoa de Cristo, pessoa de Jesus Cristo. Então, quando ele escreve, no princípio era o Logos, ou seja, ele está antes do tempo, ele está na eternidade, no tempo Kairos. A gente não pode confundir esse no princípio de João 1:1 com o no princípio de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não, Jesus também estava ali, mas ele é antes de Gênesis 1:1. Ele está na eternidade. Na segunda parte do verso de João 1:1, João faz questão de separar, por assim dizer, de distinguir Jesus do Pai. Ele diz: e o Logos estava com Deus, e Jesus estava com Deus, ou o Verbo, no caso. E o Verbo estava com Deus. Então, João já está eliminando outra heresia, que é o unicismo que existe até nos nossos dias. Existe até uma banda famosa por aí, que chama-se Voz da Verdade, que dissemina essa falsa doutrina, essa heresia. Essa banda, esse conjunto gospel, Voz da Verdade, tem muitos hinos bonitos, hinos com letras muito bonitas, né? Mas eles ensinam essa heresia, que Jesus é o Pai, Jesus é o Filho e Jesus é o Espírito Santo, certo? Então, Jesus tanto é o Pai, como é o Filho e o Espírito Santo. Mas João, quando ele escreve, e o Verbo estava com Deus, ele está distinguindo, separando. Jesus é uma pessoa, Deus Pai é outra pessoa. E agora, na terceira parte do versículo de João 1:1, João diz: e o Verbo e o Logos era Deus, ou seja, com a mesma natureza divina do Pai, a mesma essência, por assim dizer. Então, a Trindade, por assim dizer, é uma essência divina em 3 pessoas, certo? Os 3 são distintos entre si, mas com a mesma natureza divina, certo? Então, João primeiro ressalta, ensina. Seja bem-vindo, Luiz Faustino, tu és uma bênção. Então, ele fala primeiro Jesus, apresenta primeiro Jesus como divino, certo? Como divino, como Deus, a mesma natureza de Deus, como responsável pela criação do universo e também pela manutenção do universo. O tempo todo, João vai estar apresentando isso aí, Jesus como Filho de Deus, certo? Já Lucas que escreve para a comunidade cristã gentílica, certo? Ele apresenta a Jesus como homem perfeito, como homem perfeito,
Já pensou? Ou seja, um ser humano que tinha os mesmos atributos que qualquer outro ser humano tem. Certo? Só que um homem que é o filho do homem, é o filho de Deus, mas que está na natureza humana, está entre os homens, interagindo com os homens, dialogando com os homens, certo? De tal forma que os homens se aproximam dele, a palavra dele é atraente, ele realiza milagres extraordinários, certo? Na direção do Espírito Santo, certo? Socorrendo os marginalizados, os necessitados, os publicanos, as prostitutas, certo? Os pecadores, as pecadoras, certo? Ele se humaniza, ele se sensibiliza, certo? Com os problemas humanos, ok? Então, essa é o primeiro verso, a primeira passagem bíblica que eu quero apresentar para dar base, certo? A esse assunto tão maravilhoso, né? Cristologia, a doutrina de Cristo. Então, ela tem como objetivo apresentar Jesus como Deus, certo? Como homem e depois a interação entre essas duas naturezas, divina e humana, certo? E os atributos de cada uma delas, tá certo? Essa correlação, por assim dizer. Os ofícios de Jesus, os nomes de Jesus, certo? Então, a obra redentora de Jesus. Então, um assunto muito maravilhoso, né? A segunda passagem que eu quero apresentar é João, capítulo de número 7, versos 37 e 38. Dirá que no último dia da festa, uma grande festa judaica, o Senhor Jesus, ele grita, ele dá um grito. Já pensou? Ele quer chamar a atenção das multidões que estão ali naquela festa, comendo, bebendo, por assim dizer, comemorando aquela festa e tal. Jesus dá uma pausa, por assim dizer, certo? E grita: quem tem sede, vem a mim. Quem tem sede, vem a mim. Né? Aí ele continua: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Aí depois João complementa dizendo, e isso ele falava do Espírito de Deus, do Espírito Santo, certo? Ou seja, essa parceria também, Jesus mais Espírito Santo, também faz parte do assunto da matéria cristologia, essa relação, essa comunhão, certo? Jesus e o Espírito Santo. Jesus disse, se eu não for, o Espírito não vem. Mas se eu for, aí o Espírito vem, o outro Consolador, o Espírito da verdade, que vai guiar vocês em toda a verdade. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, certo? E ele também diz que o Espírito Santo é o outro Consolador. Luciane Mas, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Muito obrigado, irmã Luciane. Deus abençoe, mulher. Então, vamos apresentar esses dois textos aí. Primeiro, todo crente, é responsabilidade de todo crente, não é só do ministério, não é só do pastor, do diácono, do evangelista, do missionário, da missionária, não. Todo crente que se preze, tem que conhecer Jesus como ele está apresentado nas Escrituras. Tem que conhecer Jesus, certo? Mas irmão, por fé, eu vejo Jesus por fé. Então me conta aí a cor dos olhos de Jesus pela fé. Como é que é? É verdade. Né? A altura de Jesus, por exemplo, o peso de Jesus, a fisionomia de Jesus. A igreja cristã evangélica é diferente da igreja católica. A igreja católica, os grandes artistas, criaram um Jesus, certo? Europeu. Olhos azuis, certo?
um cavanhaque de artista de Hollywood, ok? A cor, né? Quer dizer, um Jesus que eles nunca viram, certo? Ninguém viu. Só as pessoas que andaram com Jesus. E elas estão mortas. Nós estamos a 2020 e tantos anos aí de distância. Não é isso? Então, as pessoas dizem assim, não, no catolicismo, não, aquela imagem está ali para eu lembrar. Espera aí. Jesus deixou bem claro que a fé verdadeira, a fé genuína nele, certo? Seria aqueles que creriam sem vê-lo. Sem vê-lo. Foi a declaração que Jesus fez a Tomé. Tomé, mas bem-aventurados são os que não me viram. Que não me viram. Certo? Os que não me viram, mas crerão. Então é muito interessante esse negócio aí. O crente que se preza tem que ir às Escrituras. Mas por quê? Olha o que Jesus diz. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é como o artista que fez o Jesus da Igreja Católica. Não. É as Escrituras. Jesus deixou claro que não precisaria ninguém fazer uma imagem dele, uma imagem de Maria, uma imagem... Não. Para crer nele, no Senhor Jesus, não precisa. Palavras do Senhor Jesus. Certo? Então, Jesus disse, vá às Escrituras. As Escrituras. A primeira menção de Cristo nas Escrituras, e as Escrituras que ele está se referindo, aí em João capítulo 7, versículos 37 e 38, é o Antigo Testamento, é o Taná, é o Pentateuco, certo? Os livros históricos e os livros poéticos, certo? Os livros, o Pentateuco, os históricos, poéticos e proféticos. E os proféticos estão divididos em dois grupos, né? Os profetas maiores e os profetas menores. A primeira menção de Cristo é Gênesis 1 e 1. Ele aparece ali na palavra plural, plural de Deus. Elohim. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. Então a Trindade estava ali, as três pessoas estavam trabalhando na criação. Certo? E ele vai aparecer por diversas vezes, em teofanias. Vai aparecer como anjo do Senhor, certo? Por várias e várias vezes no Antigo Testamento, certo? Então, quando Jesus disse, vá às Escrituras e me achem lá, me procurem lá, quem crê em mim, como as Escrituras dizem, Moisés falou sobre ele por diversas vezes. Para vocês terem uma ideia, uma pedra fala sobre Jesus no Antigo Testamento. A pedra angular, a pedra de esquina, uma rocha espiritual que seguia o povo de Israel, que dava água para o povo de Israel, era Cristo, apontava para Cristo, não é isso? Uma serpente de bronze, certo? Também apontava para Cristo, para a redenção da humanidade através de Cristo, certo? Quando o povo de Israel pecou e Moisés intercedeu a Deus pelo povo, Deus disse, faça uma serpente de bronze. Tem muito crente que imagina que aquela serpente já estava preparada ali, né? Não. Tiveram que pegar o bronze, derreter o bronze, dar forma a serpente, uma forma, jogar o bronze derretido ali, certo? Para tomar a forma ali, secar e ficar direitinho, colocar mais uma haste. Ou seja, demorou dias. Muita gente morreu, muita gente padeceu ali, mordido pelas serpentes ardentes do deserto, que Deus enviou por causa da murmuração do povo. Certo? Então, quando Moisés
disse, olha, quem olhar para a serpente de bronze, ficará, e se tiver mordido, né, sido mordido por uma serpente ardente, não vai morrer. Então isso já apontava para a redenção, certo? Para a redenção de que Cristo iria efetuar na cruz do Calvário. Aí muitos católicos podem dizer assim, né? Inclusive os sacerdotes católicos, né? Tá vendo? Aí Moisés fez uma imagem, foi Deus que mandou, viu? Foi Deus. Mas aquilo ali serviu para aquele tempo específico, aquela situação específica, para apontar para a redenção da humanidade. Tanto é que, se não me falha a memória, segundo Reis, segundo o livro dos Reis, no capítulo 4, no capítulo 8, diz que Ezequias pegou essa mesma serpente de bronze que ficou guardada, certo? Ficou guardada e o povo de Israel começou a idolatrar. Começou a rezar para ela, começou a orar para ela, começou a fazer pedidos para ela, a acender incenso para ela, para a serpente, e deram até um nome para a serpente, Neustan, que significa ídolo de bronze. Ídolo de bronze. O que Ezequias fez? Mandou destruir, derreter, e mandou os israelitas tomar vergonha na cara. Isso aqui não é para idolatrar não. Isso aí aponta para a redenção futura. Aí Jesus, o próprio Senhor Jesus, usando essa figura aí da serpente de bronze, em João capítulo 3, ele está ensinando ali Nicodemos, ele diz assim, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Né? É forte. Oi? É forte. João 3 e 14, se não me falha a memória, né? Então, é muito interessante. Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, e as Escrituras que aquele povo tinha acesso, eram as Escrituras do Antigo Testamento. Eu estou dando só uma palhinha, certo? Só uma palhinha, certo? Só um pincel, né? Só um pincel nesse assunto de uma serpente de bronze que apontava para Jesus. Coisas que simbolizavam Jesus. Imagina o tabernáculo ali. O tabernáculo. As peças do tabernáculo, cada uma, certo? Representava Cristo, por exemplo, como a luz do mundo. Né? João 8 e 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Né? O candelabro, o candeeiro, não é isso? Os judeus chamam de menorá, a menorá, né? Sagrada, que Bezalel e outro, eu esqueci o nome dele lá, né? Eles fabricaram direcionados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo capacitou esses dois homens para confeccionar cada peça do tabernáculo. E essa peça, o candelabro, representava Jesus como a luz do mundo. Já pensou? Outro símbolo que apontava para Jesus. Então, Jesus quis dizer para aquela multidão, naquele grande dia, naquela grande festa, vocês, certo? Vão me encontrar nas Escrituras. Basta ter boa vontade de me procurar nela. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. E hoje nós precisamos, irmão Erivelto, de Jesus, mais do que nunca, apresentar Jesus conforme as Escrituras. Conforme as Escrituras. No tempo dele, o cano do Novo Testamento não estava fechado. Fechou-se com o Apocalipse, certo? E hoje nós temos acesso ao Antigo e ao Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento, Jesus revelado completamente. Completamente. O Antigo Testamento era a sombra. Não é isso? O Novo Testamento, a Nova Aliança, é a imagem exata de tudo que Cristo realizou. De tudo que Cristo fez. Certo? Então, essas duas passagens bíblicas, vai ser nossa base, não só nessa live, mas nas próximas que virão. Certo? Vamos falar do Jesus. Oi?
Com certeza, vamos fazer mais, e mais, e mais. Com certeza. Então, vamos falar sobre Jesus humano, a humanidade de Jesus, certo? A humanidade de Jesus. Por que que tinha um tempo certo na história para Jesus se manifestar? Tinha. Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz: E vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para quê? Qual a finalidade de Jesus nascer debaixo da lei de Moisés, da lei de Deus? Qual a finalidade? De resgatar o homem, Resgatar. de salvar o homem. Já pensou? Então, existia um tempo específico, sim. A plenitude dos tempos. Certo? A plenitude dos tempos. A profecia, aliás, a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, certo? De que o descendente da mulher pisaria ou a cabeça da serpente, certo? E teria o calcanhar ferido, certo? Existia um tempo sim, só que os homens tinham que esperar, tinham que ter essa paciência. Tudo que Deus faz requer paciência, certo? Tudo que Deus faz requer paciência. Não adianta, sabe, perder a cabeça, não. Tem um tempo específico. Tem um tempo específico. Então, veja bem. No tempo que Jesus nasceu, que foi a plenitude dos tempos, ele nasceu dentro de um império que escravizou Israel. Israel era escravo de Roma, dos romanos, certo? Só que tem um detalhe. Jesus, ele nasce nesse período de escravidão, porém, é um período único, ímpar na história. É o período das grandes construções, é o período das grandes pavimentações, de grandes estradas, de grandes caminhos, ligando cidade a cidade. Um idioma predominante. Você sabe qual era o idioma predominante nos tempos de Jesus? Erivelto. Você sabe qual era o idioma predominante nos tempos de Jesus? Não. Tira um fino aí. O grego. O grego. Certo? Então, o grego era a língua mundial. Tinha várias Era a língua... línguas que ele falava, né? Tinha várias Sim, línguas que ele falava, né? sim. O Aramaico, né? hebraico, Hebraico. aramaico, certo? Mas a língua prevalecente, certo? Em qualquer lugar onde você chegasse na época, era o grego koiné, É igual, certo? é como se fosse o inglês hoje, né? O inglês, né? É Isso, mundial, né? isso, exatamente. Era como o É. inglês hoje. Era como o inglês hoje, certo? Então, era uma certa facilidade de comunicação, certo? Certa facilidade. Irmã Sebastiana Moraes, seja bem-vinda, mulher de Deus. Jesus te ama, nós também. Então, Jesus é a época do comércio, certo? A época de alianças através do comércio, certo? Então, Jesus vem nesse período. Como? Né? Como? Primeiro, uma virgem está desposada. Ela está com um compromisso com um homem chamado José. E o que acontece? O anjo Gabriel aparece para essa virgem, certo? Para essa jovem, essa moça,
o nome de Maria, ou Miriam. Maria ou Miriam. Né? E diz que ela é agraciada. Ela foi agraciada por Deus. Certo? Ela foi agraciada por Deus. Não que ela merecesse. Não é que Maria merecesse isso. Não. Porque a graça de Deus, Deus olhou para ela e achou graça. Mas ela achou graça diante de Deus. Certo? Tem muita gente por aí enganado, né? Querendo puxar a sardinha para o lado de Maria, né? Mas não é isso que a Escritura diz. Nas palavras do anjo, Maria foi agraciada. Certo? Olha, você vai ficar grávida, mas tem uma coisa, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai agir em você, ele vai ser gerado no seu ventre. Certo? E o ser que vai estar dentro do teu ventre, ele é o Filho de Deus, ele é santo. Ele é santo. Certo? E o reinado dele não tem fim. O reinado dele não tem fim. Então Maria, imagine só, Maria ali até disse, como pode ser isso se eu não conheço homem, não tenho contato sexual com o homem? Tem gente que quando vai pregar, irmão Elivelto de Jesus, tem medo de colocar a palavra sexual nessa frase de Maria, ou nessa passagem, né? Mas foi exatamente isso que Maria quis dizer. Como é que eu vou ter um filho, certo? Se eu não tenho relações sexuais com nenhum homem, se eu sou virgem, aí o anjo diz, a sombra do Altíssimo te encobrirá. Já pensou? E deixa com Deus, o Espírito de Deus vai fazer isso. Certo? E ali está a profecia. Só que tem um detalhe, Maria precisa explicar isso para José. Como é que fica? José teve a reação que todo homem teria. Qualquer um. Qualquer um. Pode ser na sociedade de hoje, no tempo de hoje, o pastor mais ungido que existe aí. Ele ia pensar besteira. Certo? Mas, como Deus não é Deus de confusão, está escrito na palavra dele, mas Deus de paz, Deus não é Deus de confusão, né? Mas de paz, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, né? Assim como ele enviou o seu anjo para falar do plano dele para Maria, e Maria humildemente acatou o plano de Deus, aceitou, né? Deus também, em sonho, certo? Fala com José. O anjo do Senhor aparece em sonho para José e diz, não tema, José, em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado, José, é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade já entra aí na história, porque é impossível não conectar, certo? Uma pessoa com outra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque é uma harmonia perfeita, né? É uma harmonia perfeita. Então, o que José faz? José vai e aceita o plano também. A gente já percebe aí, Elivelto de Jesus, que Deus trabalha nos lares, nas famílias. Deus tem prazer nisso. Não é isso? Deus tem prazer nisso. A gente lembra logo de quem? De Noé e sua família. A gente lembra de quem? Abraão e sua família. Isaac, sua família. Né? Jacó, sua família. Moisés, sua família. Enfim, Deus trabalha com família. É projeto dele. Né? Foi ele que criou a família. Então, José vai fazer de tudo. Ele vai casar com Maria. Mas
mas não vai ter relações sexuais com Maria até Jesus nascer. Até Jesus nascer. Né? É isso que conclui Mateus no capítulo 1. No capítulo 1, quando Mateus está concluindo, ele mesmo diz, ele escrevendo, né? E José não conheceu Maria até que ela deu à luz a seu filho e colocou o nome de Jesus, né? Então, a humanidade de Jesus começa aí. Ele é gerado conforme a profecia do Salmo 2. Salmo 2, Deus decretou. Deus decretou. Ele disse, lançarei meu decreto. Tu és meu filho, hoje te gerei. Quando se cumpriu? Se cumpriu naquele dia que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel. Aconteceu ali. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, certo? Naquela hora, naquele momento, naquela conversa com a Maria, a jovem Maria, certo? Muito bem, então temos agora o casal trabalhando no plano. Muito bem. A barriga vai crescendo. A barriga vai crescendo. Acontece um decreto, um recenseamento. E agora eles moram na Galiléia, mas eles são da Judéia. Eles não são da Galiléia, estão lá. Por quê? Porque a Galiléia, por assim dizer, era uma parte da sociedade judaica que havia uma mistura muito grande com os gentios. Com os gentios. Certo? Ou seja, com outras nações que não faziam parte de Israel. Então existia uma mistura muito grande ali de cultura, enfim. Mas era uma vida mais simples. Era uma vida mais simples, certo? Era uma família pobre. Ali era o espaço dos pobres era ali. Já a classe mais rica, da classe alta, de média para alta da sociedade judaica, se concentrava na Judéia. Concentrava ali na Judéia. Então, na hora do recenseamento, Maria está prestes a dar à luz. E eles saem para a Judéia. Quando eles chegam na aldeia onde eles faziam parte, moravam, tem a família deles, certo? Maria sente as contrações, ou seja, o Jesus humano, gerado pelo Espírito Santo, foi gerado no feto, certo? Normal, como qualquer ser humano, e foi crescendo naturalmente os 9 meses. Os 9 meses. Normal. Dependia do líquido amniótico. Maria teve, pode ser que ela teve enjoo ou não, né? Não posso afirmar isso. Mas ela se alimentava como qualquer grávida se alimenta, certo? Saudável, que eu digo. Enfim, o tempo foi o mesmo. Chegou o dia de nascer, tinha que nascer. O Jesus homem, certo? E quando eles chegam na família, o que acontece? A casa está toda cheia, lotada de gente. Não tem onde eles ficarem. Então eles vão para onde? Vão para aonde? Vão passar a noite aonde dormem os burros, os jumentos. Na estrebaria dos animais. E é lá que Maria dá a luz. Dá a luz. Eu me atrevo a dizer que se José não foi ali o obstetra, né, o responsável por... Mas as parteiras, né? Ele pelo menos foi auxiliar ali. Então, Jesus nasce naquela noite. Mas eles não entram lá dentro de casa, eles ficam na estrebaria. Imagine só, o rei do universo nascendo, certo? Aonde? No ninho dos animais. Então, onde os animais dormem, né? Então,
Os pastores de Belém estão lá nas vigílias da noite. Estão lá. Rapaz, a noite está monótona, né? O negócio está fraco aqui, né? Essas ovelhas estão aí e tal. Mas de repente, rapaz, aparece do céu. Os céus se abrem. Os céus se abrem. E miríades e miríades de anjos. Quantos milhões e milhões e milhões de anjos, né? Aparecem naquela noite cantando. Imagine, rapaz, como era essa canção. Como eles ensaiaram, né, para isso, para esse momento na história. E eles não aparecem para Herodes, para os príncipes da época, para Anás, para Caifás, os sacerdotes, para a classe religiosa, né? Mas exclusivamente para os pastores que estavam naquele trabalho árduo, né? Nas vigílias da noite. Os céus estão em festa. Os céus estão em festa. Ainda tem muito crente imaturo, Erivelto, que diz, não se pode comemorar o Natal. Porque Natal é uma festa pagã. Uma bolacha seca, rapaz. O Natal é o nascimento do Mestre, do Rei, do Senhor Jesus, rapaz. O céu, Deus Pai abriu o céu, disse, anjos, está na hora de abandonar aí, certo? O espaço de vocês aqui no céu e vão para a terra. Apareçam para aqueles homens ali que o meu filho se tornou humano hoje. O meu decreto lá do Salmo 2 se cumpriu hoje. Se cumpriu, foi gerado, passou 9 meses, nasceu, está lá, dentro da manjedoura, meu menino, meu filho, a coisa mais linda do céu. Só não fala o dia que a Bíblia só não fala o dia, né? Mas a gente sabe a gente não comemora dia, a gente comemora o evento. o evento. A Bíblia só não fala a data que nasceu, mas a gente sabe que foi, né? Gente, a pessoa se enganchar com um dia e deixar passar o evento. Não. Tem muito crente, muito espiritual que não. A árvore de Natal na minha casa não. Presente, não aceito. Deixa de ser lerdo, rapaz. Vai comemorar o evento. Tem muito crente que um camelo passa na garganta e um mosquito engasgado, rapaz. Não, porque é idolatria. Não sabe nem o que é idolatria. Não sabe nem o que é idolatria. Idolatria é quando você coloca algo, pessoa, objeto, coisa, filho, no lugar de Deus e você passa a venerar, você passa a orar, a rezar, a acender vela. Certo? A se dedicar àquele ídolo lá, certo? Dividindo com Deus o espaço que é só de Deus, ou então tirando Deus de uma vez do coração. Então devemos comemorar sim o nascimento do nosso Cristo, certo? E a empolgação do anjo foi, sabe, tão grande. O anjo disse assim, olha, vão lá na aldeia que Davi nasceu, certo? Ele morou lá, nasceu também, né, o Davi? Vão lá, vocês vão encontrar o menino envolto em panos. Nasceu agora, está fresquinho, né? Então vão lá, certo? Ele diz, olha, é que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2:11. É forte. É forte demais. É forte. Uma testemunha de Jeová me abordou uma vez lá na casa de irmão Jackson. Eu era solteiro, Jackson também, nosso amigo Jackson. E enquanto o Jackson estava lá trocando de roupa, eu estava na área, né, da casa dele, de repente, um jovenzinho, testemunho, chegou para mim e veio com aquelas perguntas já fabricadas, já ensaiadas, né? Na sua opinião, por que o mundo está desse jeito? Com guerra, terremoto,
fome, destruição, não sei o que lá, crimes. Eu disse, a resposta está em Lucas 2:11. Ele disse, assim, 2:11? É. Aí eu peguei a Bíblia deles, abri assim e está aqui, ó. É que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Certo? Olha só, nasceu na cidade de Davi, primeiro, o Senhor, Cristo e Salvador. Três coisas que precisam nascer no coração da humanidade. Se toda a humanidade tivesse esse Cristo aqui das Escrituras, deixasse, abrisse para ele nascer, como ele nasceu lá em Belém, certo? Da Judéia, a humanidade seria outra. Verdade. Né? Aí ficou assim olhando para mim, é verdade. É verdade. Esse é o Jesus Cristo das Escrituras. Foi palavras do anjo. Ele já nasceu Cristo, ele já nasceu Senhor, ele já nasceu Salvador. Ele não se tornou Cristo, ele não se tornou Senhor, ele não se tornou Salvador. Ele já nasceu assim. Né? Então os pastores não perdem tempo. Os pastores vão lá. Vão lá, encontram o menino e a festa é grande. A festa é maravilhosa. O recém-nascido. Que coisa tremenda. Né? Coisa tremenda. Então, a recepção não foi muito boa naquela noite, mas aqueles pastores chegaram ali, imagine só a alegria, né? Alegria, e Maria e José ali, alegres também e tal, pelas palavras que o anjo comunicou tanto a Maria como a José, não é isso? Então, meus amados irmãos, precisamos rever aí nossos conceitos em relação ao nascimento, né, sobrenatural de Jesus, certo? E voltar para o Evangelho, para saber direitinho como é que nosso Cristo nasceu. Ele já nasceu Salvador, já nasceu Senhor, viu? Já nasceu Cristo, já nasceu ungido, ok? Muito bem. Então, ao Jesus nascer como homem, ele adquiriu, Erivelton de Jesus, três coisas. Ele adquiriu três coisas, meu amigo. Ele adquiriu um espírito, uma alma e um corpo. Paulo diz que Jesus é o segundo Adão. É o segundo Adão, mas é o segundo Adão antes do pecado. Adão antes de pecar, certo? Adão tinha alma, corpo e espírito. Espírito, alma e corpo, certo? Como nós, eu e você, as Escrituras registram isso. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23, diz: palavras do apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Tessalônica. Ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso aí, espírito, começa pela parte mais profunda do ser, que é o espírito, certo? Depois, alma, e por último, corpo. Todo bebê, Erivelto de Jesus, meu amigo, que nasce, seja filho de ateu, seja filho de ateia, seja filho de à toa, seja filho de cristão, de um bandista, de budista, enfim, Deus dá além desse corpo, Deus dá essa parte imaterial, o espírito mais a alma, certo? É por isso que a vida é um dom de Deus, é um presente de Deus, essa parte material, certo? Muito forte. Muito forte. O corpo vem da relação sexual entre o homem e uma mulher, mas essa parte imaterial vem de Deus.
O corpo herda, certo? A porcentagem genética tanto do homem como da mulher, certo? Mas essa parte imaterial, espírito mais alma, herda, por assim dizer, a genética de Deus. Né? Por assim dizer, quando eu digo genética, as características de Deus, como ser semelhante a Deus. Não é isso? Então, ele adquiriu, ao nascer, essas três coisas: espírito, alma e corpo. Jesus tinha um corpo, certo? Tinha um corpo físico, como eu e você temos, certo? Tanto é que João, para desfazer as heresias que estavam entrando na igreja cristã do primeiro século, na sua primeira carta, ele diz: olha, nós vimos e tocamos no verbo da vida. Ele diz que tocou, apalpou. Esse tinha um corpo de verdade, certo? Lá no seu evangelho diz que ele, João, certo, acomodava a sua cabeça no peito de Jesus. É forte. É forte. Então veja, Jesus tinha um corpo, mas ele também tinha um espírito. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Espírito. Lá no jardim do Getsemane, na noite de agonia, ele disse o quê? Para os seus seguidores, só para três: Pedro, Tiago e João. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. A minha alma. A alma é a sede das emoções: tristeza, alegria, frustração, decepção, gozo, certo? Realização. Todos esses sentimentos são exclusividade da alma. São competência da alma. A adoração, certo? Compete essa parte mais profunda do ser humano, que é o espírito. Quando a mulher de Samaria está conversando com Jesus a respeito da adoração, de onde se deve adorar, o Senhor Jesus fala para ela que o Pai procura quem lhe adora em espírito e em Verdade. verdade. Espírito, a parte mais profunda do ser humano. São esses que o Pai procura. Dedé Licida, seja bem-vindo. Deus abençoe você e sua família. Seja bem-vindo à nossa live sobre Cristologia, a doutrina de Cristo. Certo? Então, Jesus disse para a mulher de Samaria, no capítulo 4 do Evangelho de João: o Pai procura aqueles que lhe adoram, em espírito e em verdade. Não é a pessoa que está nos montes, não é a pessoa que está no templo, na igreja. Porque eu posso estar na igreja, mas não estar sendo sincero com Deus. Posso estar no templo, na igreja, seja ela qual for, mas o meu espírito não está em contato com Deus, não está em sinceridade com Deus. Certo? Eu posso estar nos montes fazendo vigília, fazendo jejum, e não estar conectado com Deus. O meu espírito não está em sinceridade com Deus, em verdade com Deus. É por isso que Jesus disse para a mulher: não interessa se você está no monte, não interessa se você está no templo de Jerusalém, na igreja, em qualquer lugar. O importante é você estar adorando a Deus em espírito e em verdade, ou seja, na parte mais profunda do ser humano. Então o Senhor Jesus nasceu com essas três atitudes: duas espirituais e materiais, no caso, espírito mais alma, e um corpo físico. Porque o corpo físico, no grego, corpo é soma. No grego, a palavra corpo é soma. Certo? Soma. Mas somatório.
ou seja, um conjunto, certo? É como se fosse o depósito da alma e do espírito, o nosso corpo. Sem o espírito, que é o nosso fôlego de vida, certo? O corpo não funciona, não se movimenta, está morto. É por isso que a gente encontra expressões, fulano morreu e expirou, no Antigo Testamento, né? E expirou. No Novo Testamento a gente encontra em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira morrem, aí essa expressão aparece, né? E expirou, caiu e expirou. O fôlego, ou seja, a parte imaterial. Né? Então, Jesus recebeu essas três coisas, espírito, alma e corpo, do seu nascimento, da sua geração, por assim dizer, quando ele foi gerado no ventre de Maria. Isso é isso? Não é isso? Então, Amém. ele nasceu na plenitude dos tempos para salvar o homem, a humanidade. Como ele faria isso? Vencendo quem? Satanás. Exatamente. Como ele faria isso? Vencendo Satanás. Veja o que diz. Nosso maior adversário. Hã? Nosso maior adversário. Isso. Exatamente. Ele venceu o inimigo, como estava profetizado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Jesus venceria o descendente da serpente. O descendente da mulher, que era Jesus, venceria o descendente da serpente, que é uma linguagem relacionada, direcionada a Satanás. A antiga serpente, né? A antiga serpente. Vamos lá? Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 12, carta aos Hebreus capítulo 2. Capítulo 12, verso 14. Diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Forte, não é? Forte demais. Ou seja, ele se tornou homem. Ele se tornou homem. Com esse objetivo, vencer Satanás. E a palavra que o escritor aos Hebreus utiliza aqui é muito profunda, é muito forte. Não coloca vencer, coloca aniquilar. Forte. Para que aniquilasse, destruísse, desfizesse, vencesse de uma vez por todas. Agora, vale ressaltar que essa vitória foi pessoal de Cristo. Cristo veio como homem para vencer o diabo, venceu. Agora, eu, como cristão, tenho que vencer o diabo. Todos os dias. A vitória de Cristo foi particular. Foi pessoal. Certo? Ok? Agora eu tenho a minha luta com o diabo. Eu, Batista, você, Elivelto, o Dedé de Cida que está nos assistindo agora, e todos que estão nos acompanhando nessa live, todos têm a sua batalha. É todo dia, hein? Né? Pessoal com Satanás. É todo dia essa luta. Todo santo dia. Todo santo dia. Não é? Não brinca, não. Não. Abrindo um parêntese aqui, eu vou citar até o exemplo de Pedro, o apóstolo Pedro.
que no período de treinamento, no capítulo 16 de Mateus, a partir do verso 13, o Senhor Jesus faz uma pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí os discípulos começam a dizer: alguns dizem que tu és João Batista, ou alguns profetas e tal. Aí Jesus pergunta para eles, para os seus seguidores: e vós, quem dizes que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus: parabéns, Pedro. Você respondeu certo, é isso mesmo. Agora tem uma coisa: não foi a carne quem tu revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Portanto, veja bem, Pedro teve uma revelação de Deus em relação à pessoa de Cristo. Essa expressão em relação a Jesus, Filho de Deus, significa ter a mesma natureza do Pai, ser da mesma natureza, ok? Então, quem estava ali na frente de Pedro e os discípulos, os outros discípulos, os outros apóstolos, era Deus Filho, em forma humana. Certo? Muito bem. Aí, Jesus começa a falar com Pedro: Pedro, te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado do céu. Pois eu digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Muito bem. Jesus começa a falar o processo que ele ia sofrer, que ia ser maltratado pelos homens, ia ser entregue para ser morto e tal. E ao terceiro dia ia ressuscitar. Sabe o que Pedro faz? Pedro perde uma batalha contra Satanás. E começa a conversar com Jesus para Jesus desistir do plano. Diz: não, Senhor, tenha dó de si mesmo. Isso nunca vai acontecer. Tenha dó de si mesmo, não vá. Jesus olha para Pedro. Maria, olha para Pedro e diz assim: saia da minha frente, Satanás. Se não tivesse escrito, eu não acreditaria que Pedro tinha passado por um negócio desse, não. Mas é a Bíblia, né, irmão? É a palavra. É escrito, né? Eu não posso duvidar. Está lá, está explícito. Que Pedro fraquejou. Pedro deu lugar ao diabo, irmão. Pedro, que minutos antes, certo, tinha sido usado por Deus para dar a resposta certa, para receber uma responsabilidade. E agora, estava esse mesmo Pedro, oscilando na fé, dizendo: Senhor, não vá não. Não vá. Sendo que era Satanás que estava por trás, assim, ó, aqui, ó, no ouvido de Pedro. Aqui, ó. Fala. Né? O mestre confia em ti, o mestre quer te fazer o pastor da igreja. Então o mestre Jesus, Pedro, certo? Vai acreditar nas tuas palavras. Vai lá, Pedro, vai. Pede para ele desistir, para ele não ir. Porque Satanás sabia que a morte de Cristo na cruz era a derrota dele para sempre. A derrota de Satanás se deu na cruz. Quando Jesus expirou, Jesus disse: tetelestai. Ou seja, está consumado. Acabou. Perdeu. E usar, usar a frase de um desses ministros do STF, né? Perdeu, mané. Né? Já era. Do Barroso, já era. Uma linguagem muito bonita para um ministro do STF, né? Então, veja bem.
Jesus teve a sua vitória particular, pessoal, contra o diabo, cumprindo uma profecia de Gênesis 3 e 15. Certo? Ele veio para isso, na plenitude dos tempos. Vencer Satanás e proporcionar para a humanidade salvação. Salvação eterna, perdão de pecado, justificação, santificação, regeneração. Tudo isso ele veio fazer. Certo? Tudo isso ele veio fazer. Marivelto já bateu o horário aí, viu? Bateu já, né? Então, se o irmão quiser continuar, amém. Se o irmão quiser parar, a gente para. E a gente dá só uma para encerrar essa parte aí, depois a gente continua. Pronto, tá certo. Tá certo. Então, vamos fazer uma resumida aqui, um resumo, né? Depois a gente continua, né? Então. Marca outra live aí mais cedo. Marca outra live mais cedo pra gente. Tá certo. Aí eu vou cantar só um louvor no final para encerrar, só um louvor. E cantar dois, mas eu vou cantar só um para encerrar. Pronto, tá bom. Então, é o seguinte. Muita coisa para a gente fazer ainda. Nós, nessa primeira parte, nós falamos sobre cristologia. Cristologia é um termo grego, né? É uma parte da teologia sistemática, é uma matéria da teologia que estuda, certo? A pessoa de Cristo. Como Cristo é apresentado nas Escrituras, a partir do Antigo Testamento, certo? Até o Novo Testamento, ok? Cada verso que contenha uma profecia a respeito de Cristo, ou algo que represente Cristo, que prefigure Cristo, certo? Até a realidade das páginas do Novo Testamento, Cristo revelado entre os homens. Então, cristologia é um estudo, certo? Sobre a pessoa de Cristo, ou ungido de Deus, certo? A natureza divina, a natureza humana e a correlação ou harmonia entre essas duas naturezas, seus nomes, ofícios, certo? Títulos, certo? Então, isso é basicamente cristologia. E nós falamos hoje, falando sobre a humanidade de Cristo. Uma parte da humanidade de Cristo, certo? Na próxima live, a gente já quer agradecer já a presença de todos vocês que estiveram presentes na live aqui, né? A gente vai dar continuidade. A gente não sabe quantas lives a gente vai fazer abordando este assunto, né, Marivel? Vai lá. Rapaz, o mãe tem bagagem aí, viu? Pode louvar o Senhor. Também, fica à vontade. Marcar outra live com você também, autoestima também, viu? Com quem? Autoestima. Marcar autoestima também, autoestima com você, autoestima também depois. Quando você acabar esse assunto, esse tema aí, a gente já bate para outro tema. Sim, tá certo. Tem muita coisa pra gente fazer. Aí quando a gente for fazer, a gente faz mais cedo. Pronto. A gente. Aí dá umas 2 horas para você falar, 3 horas aí quando você. Tá certo. A minha menina, rapaz, estava com uma febre, a minha menina de 6 meses. O meu menino de 6 anos, ele está gripadinho, mas está sem febre. Né? Está tossindo um pouco. Já a minha menina de 6 meses, ela nasceu de 8 meses, né? Nasceu prematura. Ela completou 6 meses ontem, dia 28. E aí, desde terça-feira passada que ela gripou, né, que a gente está lutando com ela, a gente passa a madrugada acordado, né, e tal, com aquela atenção, aquele cuidado, né? Mas, e hoje ela teve febre, certo? Mas está na mão de Deus, né? A gente está dando remedinho lá, mas está na mão de Deus e Deus é maravilhoso. Eu vai chegar com providência aí, em nome de Jesus aí. Então, irmão, aí
quero agradecer a sua participação aí, viu, por estar com a gente nessa live aí. Você que fez parte da minha caminhada lá, em todos lá, né? A gente lá naquela época lá, foi uma época muito boa lá que a gente viveu, né, cara? Né? Maravilhosa. Depois, Maravilhosa. depois a gente vai marcar. Depois a gente vai marcar uma outra live mais cedo, aí a gente vai ter mais tempo para falar, porque se a gente for falar aqui, né, vai acabar só no outro dia, porque foi muita coisa boa a gente viveu ali, né? É verdade. Saudoso irmão Baixo, né, cara? Você lembra, né? Irmão Baixo, né? Lembro. Não basta uma benção. Foi uma benção, né? Bem, certo. Então, irmão, vou cantar um louvor aqui para encerrar. Aí, quando você for encerrar a live, você salva a live e compartilha comigo, que eu vou baixar ela depois, para botar no YouTube. Certo. Eu também tenho um canal no YouTube. Depois tu me faz o canal. Amém. Glória a Deus. As lives que eu faço, eu jogo no YouTube, para ficar guardado lá no YouTube, sabe? Aí, Tá certo. como foi você que me chamou nessa live aí, você salva a live, compartilha comigo, que depois eu vou baixar. Beleza? Tá certo. Obrigado, Luciene. Obrigado pelas suas orações. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Grato, viu? Aí, meu irmão, tem uma opção lá no Facebook que você salva a live por 30 dias. E também, se você quiser salvar para nunca mais sumir do Facebook, você também salva também. Eu Também tem essa opção, né? eu coloco para ficar fixa, para sempre. Igual eu faço também. Você sabe mexer também. Eu vejo sua live aí, de vez em quando faz live aí, então você faz isso. E compartilha comigo a live, tá bom? Tá Me certo. salvar aí, ela baixar e joga no YouTube. Quero agradecer aí a todos aí, minha esposa também que esteve conosco desde o final, ela sempre está me ajudando aqui nas câmeras aqui, sempre está comigo aqui nas lives ajudando. Quero agradecer a ela também. Deus sua esposa, viu? Deus abençoe. Vocês são uma família linda. Você e sua esposa. Ela mesmo. Isso aí foi muita oração de Deus, viu, meu irmão? Glória a Deus. Deu certo. De oração. Igual você também, eu lembro que naquela época lá que você. Eu fui de moto com você, né, cara? Aí deixar você no lugar da sua esposa. Foi. Ah, Foi uma benção. A gente andou a metade do caminho no meio da pista, não foi? Foi. É muitas histórias, né? Foi. Tem muitas histórias, né, cara? Foi benção. Tem muitas histórias, né, cara? Então eu quero agradecer aí a minha esposa aí, irmã Elias também, irmã Elias também, que é da nossa época também, a todos aí. Irmã Elias Vou cantar um pouco assim, maravilhoso. ele é. Aí a gente dormia na igreja também, ele, eu acho que dormiu comigo lá na igreja também, na igreja. Chegou a dormir na igreja você? Dormiu, né, na igreja? Oi? Chegou a dormir na igreja você? Na igreja lá de todos? Chegou Rapaz, a dormir na igreja? eu sou, assim, dificilmente eu vou lá. Estou mais engajado aqui em São Miguel mesmo. Não, naquela época lá. Chegou a dormir na igreja com a gente? Eu não cheguei a dormir, não. Cheguei não. Chegou não. Cheguei não. Aí eu, Jackson. Eu só me lembro do relato de Fabinho que quando foi descer a escada tinha uma lagartixa, ele ficou com medo de descer, pegou o chinelo, atirou na lagartixa. Ficou com medo da lagartixa. Tá bom, irmão. Vou cantar aqui pra gente salvar a live aqui. Aí você, quando eu acabar de cantar, você encerra com oração. Beleza? Beleza, manda ver. Vamos. Esse louvor é quem deu, quem dá, quem dará. Quem deu, quem dará um caminho, uma esperança, né? A esperança é Cristo, né, meu irmão? Só Ele quer a esperança, né? Vamos cantar então. Tá bom aí o som? Quem deu, quem dá, quem dará um caminho com segurança a quem clama. Quem deu, quem dá, quem dará vida nova com esperança a quem clama.
Quem deu, quem dá, quem dará vida nova com esperança a quem clama. Quem deu, quem dá, quem dará vida nova com esperança a quem clama. É Yeshua, Filho de Deus, Hamashia, e o libertador. Eu ouvi seu chamado, ele me resgatou, Jesus, o Cordeiro de Deus. Forte. Quem deu, quem dá, quem dará um caminho com segurança a quem clama. Quem deu, quem dá, quem dará vida nova com esperança a quem clama. Quem deu, quem dá, quem dará um caminho com segurança a quem clama. Quem deu, quem dá, quem dará vida nova com esperança a quem clama. É Yeshua, Filho de Deus, Hamashia, meu libertador. Eu ouvi seu chamado, ele me resgatou, Jesus, o Cordeiro de Deus. É Yeshua, Filho de Deus, Hamashia, meu libertador. Eu ouvi seu chamado, ele me resgatou, Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus. Forte demais, viu? Glória a Deus. Nas próximas a gente canta mais uns 10, 20. Por que você canta aí o Lamento de Israel? Tu tem aí a faixa? Não tem, não. Não? Na Para próxima onde vão as canta. Para onde vão as aves? Para onde vão as aves? Tem não? Não tem, não. Não tem, não. Tá bom, então. Então tu procura aí na próxima live. Beleza. Pedido meu. Viu? Show. O Lamento Pode deixar aqui na próxima live. de Israel e a dor de Lázaro. A dor de Lázaro. A dor de Lázaro eu tenho que ensaiar, mas para onde vão as aves e o Lamento de Israel eu canto ela, mas a dor de Lázaro eu nunca cantei, mas eu vou ensaiar para cantar. Beleza? Quando o cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes plantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus,
Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Ô, glória. Beleza? Então vamos fazer uma oração final aí para a gente encerrar aí. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido e amado. Deus abençoe vocês aí. Deus abençoe a família aí. Neste momento, Senhor, quero te agradecer, meu Pai. Pai, Por esse obrigado, momento que Senhor. passamos em tua presença, Senhor, te adorando. Muito obrigado, Deus, Em por tua essa palavra, oportunidade. Senhor. Deus, chega aí, Senhor, na vida aí, Senhor, da família dele. Pai, Que esta palavra, Senhor, chega aí, Senhor. alcance os corações, Senhor, de muitas pessoas que se convertam ao Senhor, que se rendam ao teu senhorio, meu Deus. Que a tua salvação alcance, Senhor, muitas vidas, muitos corações, muitos lares. Chega, Deus, Senhor, que chega aí, meu Pai. agora, Senhor. Abençoa, Providência, meu Pai. Senhor, meu amigo. Abençoa sua esposa, seus filhos, sua família, Senhor. Deus amado, estende tua mão potente sobre eles, Senhor. Ah, Deus querido e amado, continua, Senhor, prosperando o ministério deles, né, na terra, Senhor. Deus, não deixa faltar nada, Senhor. Supre as necessidades, meu Deus. Deus. Necessidades, Senhor, de diversas categorias. Chega, Senhor. Chega, meu, com tua mão generosa, Senhor, abençoando esse casal, essa família, para a glória do teu nome. A todos que estiveram presentes, Senhor, nessa live conosco, os que passaram, Senhor. Abençoa para a glória do teu nome. Deus querido e amado, eu te apresento, Senhor, a minha família. Apresento, Senhor, a minha princesa, a minha esposa, irmã Jordene. Deus abençoa, Senhor. Poderosamente, Senhor, rica e abundantemente. Meu Deus, o meu filho Gunar, Senhor. Chega, Senhor, Deus. Saúde, sempre enfermidade, Senhor, essa gripe, meu Deus, essa tosse, mal-estar. Deus querido e amado, te apresenta a minha filhinha, Senhor. Lá na Iloá, Senhor. Chega, meu Deus, entendendo, Senhor, aquela febre, dor de garganta, Senhor. Aquela gripe, Senhor, tosse. Em nome de Jesus, coloca por terra, Senhor. Deus querido amado, nos dê, Senhor, uma noite, Senhor, de descanso, Senhor. Um sono reparador, Senhor, na tua presença. E um dia tranquilo amanhã, Senhor, para a glória do teu nome. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos. Em nome do teu filho amado, Senhor, que levou por 33 anos a eternidade, Senhor. E veio, Senhor, se sujeitou a este tempo, meu Deus, num corpo, Senhor, e sofreu por pecadores. Em nome de Jesus, tudo isso nós pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, meu irmão. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Irmã Luciene Matos, sua benção, esposa do nosso irmão Erivelto. Muito obrigado por tudo, gente boa. Foi um prazer muito grande. Uma boa noite, fiquem na paz do Senhor. Tá bom? Valeu, irmão. Aí.